Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19h na Universidade FM e ver na UTAD TV. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um programa Cidade Universitária, todas as quintas-feiras às 19h na Universidade FM, programa que será posteriormente repetido ao domingo às 9h e também transmitido pela UTAD TV. Connosco hoje temos o reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, professor António Fontanhas Fernandes, e também presidente do grupo do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. E é precisamente no âmbito desta estrutura do grupo que vamos hoje ter esta conversa com o reitor da Universidade e então presidente do grupo, uma vez que têm surgido muitos assuntos, no fundo, que marcam a atualidade da política educativa e mais precisamente a nível das universidades públicas portuguesas e que têm vindo a preocupar, no fundo, toda a gente. Vamos então tratar destes assuntos. Professor Fontanhas Fernandes, antes de mais, agradeço a presença aqui nos estúdios da Universidade FM, mais uma vez. Eu começo por perguntar um bocadinho, nos dê aqui uma pequena explicação do que é o grupo, o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Quais as funções que esta estrutura tem? Muito boa tarde, cumprimento todo o auditório da Rádio Universidade e da UTAD TV, que é um canal que muito estimo e que também tenho saudade desta parceria com a rádio. E relativamente à questão que me colocou, o Conselho de Reitores é uma estrutura que resulta de uma legislação própria, portanto, em que obrigatoriamente integra todas as instituições universitárias e que são um interlocutor para as políticas públicas do Governo. Sempre que exista uma discussão nacional, um tema que marca a agenda política, seja do ensino superior, seja da ciência, o interlocutor do Governo é o Conselho de Reitores. Além desta importante missão, existe uma outra que é a representação das universidades portuguesas, não só a nível nacional, mas também a nível internacional, em diferentes instâncias, designadamente na União das Universidades Europeias, a EUA, em parcerias ibero-americanas, agora na Agenda Ibérica. Portanto, toda a representatividade das universidades está depositada no CRUP e existe também uma outra agenda que está muito relacionada agora com o Presidente. Portanto, além das missões as atribuições estão inscritas em lei, em legislação própria, desde a última eleição, o Presidente do CRUP é eleito, mas com um programa. Portanto, houve uma mudança no funcionamento do Conselho de Reitores. O Conselho de Reitores, a partir de agora, o Presidente tem que apresentar obrigatoriamente uma candidatura, um programa e ser sufragado, foi o meu caso. Anteriormente não era necessário não existia esta regulamentação, entre os pares escolhiam alguém que era escolhido e que faria esse lugar. Ele está organizado em comissões especializadas, uma para a área do ensino, outra para a área da internacionalização, outra para a área das questões jurídico-legais, as questões legislativas e ainda uma área da investigação, enquanto que o ensino trabalha mais com a Direção-Geral do Ensino Superior e a componente da Agência de Acreditação. A parte da investigação tem uma maior ligação à FCT, à Fundação da Ciência e Tecnologia, e também na discussão do quadro comunitário da Ciência e Inovação em Bruxelas, e na parte da internacionalização ver de que forma as universidades conseguem construir uma marca em torno de estudar em Portugal, no Study in Portugal, que atendendo aqui agora a atração de estudantes é muito importante até para não só a questão económica das instituições, mas também já é um fator, diríamos uma área exportadora e que gera rendimentos bastante consideráveis em Portugal. E nas questões legislativas são mais áreas que nos apoiam quando temos que dar pareceres sobre determinada legislação, ou seja, quando o Governo produz um determinado diploma, primeiro houve o Conselho de Reitores, tal como houve o Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos. Portanto, ao fim e ao cabo, o CRUP são estas as grandes atribuições e esta é a forma como está organizada. Ao ter sufragado um programa eleitoral, portanto, tive aqui com certeza algumas ideias base que pretende ou que está, portanto, a colocar em prática, no fundo, neste seu mandato. Quais são estas linhas orientadoras do seu mandato?
Em primeiro lugar, mostrar ao país que o Conselho de Reitores deve ter um papel mais interventivo e, portanto, era necessário dar mais visibilidade ao Conselho de Reitores e que o Conselho de Reitores aparecesse mais como um grupo de reitores que quisessem que tenham uma intervenção mais dinâmica e menos reativa, ou seja, não aparecerem sempre que há algo que é necessário contestar ou colocar em causa, designadamente na questão do corte das vagas ou a questão agora das propinas ou a questão do alojamento, portanto, em vez de ser um órgão reativo, apresentar propostas políticas efetivas. E foi nesse sentido que, por exemplo, nós criámos a convenção, que foi lançada sobre o ensino superior, para preparar uma agenda para a próxima década, em que estamos a ouvir a sociedade, não só os estudantes, os professores, as universidades, todos aqueles que já desempenharam cargos políticos, os próprios estudantes terem uma participação mais ativa, conjuntamente com o CSISP, portanto, pensar uma agenda para o ensino superior para a década, porque é preciso mostrar ao país, e isso poderá ser um tema que podemos debater mais à frente, que o futuro passa por uma agenda no ensino superior e na inovação, a exemplo do que está a passar na Europa. E, portanto, essa é uma questão da visibilidade. Segundo, é preciso fazer ver que nos últimos 10 anos houve um agravamento assustador relativamente ao financiamento das universidades. Portanto, o Estado não tem tido a melhor atenção perante as universidades, ou seja, tem vindo a sofrer cortes sucessivos, o que nos leva a determinados mecanismos alternativos e complementares, ou seja, as instituições têm que ser mais proativas para encontrar financiamento competitivo. Mas é necessário mostrar que o investimento relativamente ao PIB, a despesa em ensino superior relativamente ao PIB português é claramente um dos mais baixos da Europa e, portanto, nós damos exemplo dos países do Sul claramente subfinanciados e, portanto, acho que isto é importante porque não é apenas para o melhor funcionamento das universidades e para termos mais qualidade, tem a ver com a competitividade do país. Se nós quisermos dar um salto qualitativo a nível nacional, é preciso investir em ciência, é preciso qualificar mais os portugueses. E, portanto, além das questões do financiamento, as questões internacionais, eu considero que Portugal tem algumas oportunidades que deve explorar com mais interesse do ponto de vista político e diria do ponto de vista geoestratégico. Os países do Sul sempre foram vistos na Europa um pouco como a periferia mal tolerada da Europa. Portanto, eu deixaria esta frase entre aspas. Ou seja, há um grande divórcio entre o Norte e o Sul da Europa. Esse debate vai ser visto agora que estamos à beira do início das eleições para o Parlamento Europeu. Há aqui duas dimensões na Europa e os países do Sul reivindicam sucessivamente mais coesão na Europa. Mas temos que nós ser mais dinâmicos, mais proativos e ver as oportunidades que temos. E daria dois exemplos. Primeiro, os países do Sul da Europa têm uma forte ligação à África. Ou seja, este programa que a Europa lançou, chamado Programa Prima, que é um programa de cooperação com a África, principalmente com o norte da África, ou seja, ocupa a bacia do Mediterrâneo, tem como grande objetivo desenvolver os países do norte da África, desde logo porque a Europa tem um grave problema, que é o problema das migrações. E, portanto, estes cenários dantescos que nós assistimos muitas vezes pelos órgãos de comunicação social, é preciso ultrapassá-los. E, portanto, como é que se pode ultrapassar? Seriam resolvidos se não houvesse conflito e houvesse maior desenvolvimento nos países africanos, não é? Aí não teriam essa necessidade de fugir, no fundo, que é o que eles fazem. Portanto, o pensamento europeu passa por criar programas de desenvolvimento dos países do norte da África que tenham uma ligação privilegiada com os países do sul e repare que neste programa, além de Portugal, Espanha, a Itália e da Grécia, a própria França e a Alemanha aderiram prontamente porque perceberam que tem que ter um forte investimento nesta cooperação e é necessário desenvolver o norte da África. Por outro lado, esta questão com a cooperação da África abre uma oportunidade que é este programa Prima deveria ser alargado a toda a África e aí Portugal tem um capital político muito importante, dada a tradição histórica. Há aqui um assunto que nós muitas vezes não ligamos, mas que tem a ver. Os problemas da sustentabilidade do planeta que existem a nível do norte da África, nomeadamente as alterações climáticas, são muito próximos do sul.
Nós, no sul da Europa, começamos a notar fortemente as alterações climáticas, portanto já não é uma questão dos cientistas, mas uma questão que temos que mudar de sistema. Temos que pensar de forma diferente e não passa apenas por reduzir as emissões, é como é que nós vamos utilizar melhores recursos como a água, como é que vamos manter as produções ou que alterações temos que fazer para alimentar todas estas pessoas e, portanto, o Programa Prima é um bom modelo para expandir a toda a África. A segunda vertente que eu vos queria dizer é a questão ibero-americana. Portugal e Espanha, que nós construímos através do grupo Uma Agenda Ibérica, há aqui uma forte ligação entre o Conselho de Reitores espanhol e português. Curiosamente, essa agenda foi assinada aqui em Vila Real na última Cimeira Ibérica. E essa agenda tem como objetivo termos mais força perante Bruxelas na negociação de fundos comunitários, mas também abre outra oportunidade que é o espaço ibero-americano. E hoje países como a Colômbia, que estão a apostar no ensino superior, o México, que se está a aproximar mais da língua espanhola, porque com a questão das fronteiras com a política de Trump, o próprio Chile e a Argentina cada vez têm uma maior aproximação aos países de língua ibérica, ainda por exemplo o próprio Conselho de Reitores argentinos já mostrou disponibilidade para vir já no próximo mês a Portugal para cooperar com as universidades portuguesas, portanto estamos a falar de mais de 50 universidades da Argentina, já tivemos no Chile a trabalhar isto, portanto há aqui um espaço de 200 milhões de estudantes. Nós estamos a falar de uma visão da universidade como quase que um modelo empresarial. Há que explorar o que já temos aqui, portanto, o conhecimento científico e, de alguma forma, exportá-lo para a África, está a falar agora da América Latina. Não só porque, repare, dentro da Europa, dos grandes programas que foram desenhados e que hoje se reconhece com maior sucesso, foi a mobilidade Erasmus, permitiu uma multiculturalidade e uma aproximação entre o Norte e o Sul da Europa fantástica, não é? E hoje fazer Erasmus é algo que já faz parte do consciente de um jovem quando está no 12º ano e pensa que vai, e já está a pensar, perspectivar entrar na universidade, já está a pensar como é que vai fazer cooperação Erasmus. Portanto, é um modelo de sucesso da Europa. Rompeu com enormes barreiras a todos os níveis. Se nós criássemos modelos de mobilidade com a África e com a América Latina, todos teríamos a ganhar. A Europa ganhava uma nova centralidade, não é? E aqui, o caso de Portugal e Espanha, os países do Sul teriam também uma maior influência estratégica, não é? Porque costumo dizer que um americano, quando abre um livro de história ou de geografia, ou um chinês, nunca vê o mapa como nós vemos aqui na Europa. Um livro clássico de história de geografia para um jovem que está a estudar, vê a Europa no centro e à esquerda a América e do lado direito vê a China, vê a Rússia e a China, não é? Esse mapa não é visto da mesma forma na China e na Índia, como nos Estados Unidos ou no Canadá. E, portanto, a Europa tem que ganhar aqui uma nova centralidade e acho que Portugal e Espanha podem ter aqui um papel determinante. Para isso é preciso fazer a diplomacia científica que une mais os povos e, por vezes, é necessário fazer primeiro essa diplomacia científica para depois o poder político poder fazer essa aproximação. As universidades podem ser uma ponte de ligação entre culturas e de cada vez mais estamos a ver que as questões políticas e geoestratégicas a nível mundial vão exigir uma forte intervenção política para evitar determinados conflitos e julgo que as universidades e a ciência podem ser um papel que une diferentes culturas. Muito bem. Entretanto, a nível mais interno, temos deparado com alguns problemas sérios para os alunos, para os estudantes. Trata-se da questão, já falámos aqui um bocadinho do financiamento do ensino superior ou o subfinanciamento do ensino superior, mas com isto temos o problema do alojamento que se em cidades maiores como Lisboa e Porto, devido a um incremento do turismo, tem sofrido um grande aumento de preços, o que acaba por ser um bocadinho proibitivo para os estudantes. Residências universitárias não dão para todos os estudantes deslocados. Vila Real também já sente esta questão do alojamento ou da falta do alojamento universitário versus o alojamento na cidade, que também acaba por, e dado o recente crescimento da cidade, acaba por ser um bocadinho com preços um bocadinho proibitivos para famílias deslocadas. Temos o Ministro da Ciência e Educação que falou na possibilidade de extinguir, no fundo, o valor da propina, mas esta
esta medida acaba por não ser tão bem assumida ou assimilada pelos estudantes, porque dizem que a propina acaba por ser um valor mínimo em relação ao que tem que desembolsar com o alojamento. Portanto, há aqui uma série de questões que têm vindo a ser debatidas no âmbito do CRUP e também, nomeadamente, nesta convenção do ensino superior que decorreu. Como é que se lida com toda esta problemática? São vários assuntos e que estão todos interligados, no fundo, não é? Mas eu dividia a questão em duas questões centrais. Uma é a questão do alojamento e políticas de ação social, outra a questão de financiamento de propinas. No que diz respeito ao alojamento, é preciso perceber que o país tem que perceber que a utilização de fundos comunitários para construção, para capacitação, para requalificação tem sido muito bem utilizada, seja pelos autarcas, seja pelas diferentes instituições, mas desde o tempo em que a professora Graça Carvalho era ministra, que nenhum quadro comunitário tinha previsto qualquer investimento em alojamento. Por outro lado, nos últimos anos, os sucessivos orçamentos de Estado anularam uma rúbrica que era a rúbrica PIDAC, ou seja, para construções. Isso já não existe. Ou seja, o Estado apenas fornece no Orçamento de Estado um montante para parte do funcionamento da Universidade. No caso da UTAD, estamos a falar de 80% dos salários, não é de funcionamento. 80% dos salários do Orçamento de Estado, o restante tem que ser por receitas próprias. Como é que se ultrapassa a questão do alojamento? Não estando previsto em Orçamento de Estado, e se olhar para a lei do Orçamento de Estado aprovada, não aparece qualquer rúbrica para o alojamento, é preciso encontrar mecanismos alternativos. Desde logo, à partida, colocamos um mecanismo que seria a possibilidade de as instituições de ensino superior serem autorizadas a fazer um empréstimo ao Banco Europeu de Investimentos a taxas de juro muito baixas. Ou seja, estamos a caminhar no modelo público para um sistema privado. Portanto, das duas uma, ou o Estado tem dinheiro para pagar, para dar às instituições para construir, ou requalificar espaços, ou então tem que criar mecanismos mais flexíveis de gestão. É isto que nós estamos aqui a solicitar. Surgiu esta situação, mas também percebi que não foi uma solução que fosse adotada pelo Governo. Porquê? Porque, independentemente de ser uma boa solução para requalificar espaços e resolvermos um problema, esse empréstimo iria ter implicações no endividamento do Estado português e, portanto, iria contra uma das linhas gerais orientadoras do atual programa de Governo, que é não aumentar o endividamento. Qual foi a alternativa que neste momento o Estado sugeriu, não é? Bom, em primeiro lugar, que espaços devolutos dos diferentes ministérios possam ser utilizados pelas instituições de ensino superior, não é? E para requalificar, portanto, espaços devolutos, ou seja, ou subaproveitados, estamos a falar da possibilidade de quartéis, de edifícios da Segurança Social, de edifícios do Ministério da Educação, portanto, que estejam distribuídos no país, que possam ser requalificados pelas instituições. Portanto, esse património, essa legislação, essa listagem foi hoje publicada, não é? Que no caso de Vila Real previa apenas um espaço, que é o do atual Instituto Português de Juventude. Portanto, mas depois falta a parte, a componente financeira, e das duas uma, ou as instituições têm saldos de capital próprio para poder investir, teriam que ter esse montante, o que face à situação atual se torna difícil, ou então têm que encontrar mecanismos alternativos para financiamento. E esses mecanismos alternativos é preciso uma autorização do Estado, não sei se está a perceber, portanto, é preciso o Estado propor. No caso da UTAD, nós estamos a desenhar uma proposta, uma conjuntamente com a autarquia, outra apenas da instituição, que é desenhar um mecanismo de financiamento, mas nós próprios teremos que suportar estes custos a médio prazo, num prazo de 10, 15 anos. Portanto, essa é a situação que está a ser colocada, mas não é o Orçamento de Estado. Mas esta em relação ao CIFOP? Por exemplo, no caso, é um assunto que já coloquei em Conselho Geral, no caso da Universidade, seria a utilização de um edifício que está distrito à Universidade, que é o do CIFOP, em que poderia manter parte do desenho, mantinha a traça atual, não é? Porque é um edifício de marca Gulbenkian, mantinha parte das funcionalidades que tem agora com mais qualidade, que é toda a área de desporto e a necessidade de termos espaços para os alunos estudarem toda a noite. Hoje em dia, as instituições
têm que ter esses espaços, e nós preferíamos no centro da cidade, na proximidade da residência, e não abrir o campus toda a noite, porque seria insustentável manter e não seria acolhedor para os estudantes estar num campus vazio durante a noite. Portanto, acho que isso tem que estar, e é preciso dar condições, e a outra parte ser redesenhada para habitações. Estaríamos a falar no aumento da capacidade de mais de 200 camas. A UTAD neste momento tem cerca de 580 camas, os serviços de ação social disponibilizam 580 e aqui poderíamos crescer 200 camas. Daria aqui um grande avanço. Agora, a questão está como é que se vai encontrar este financiamento. Uma das situações está em cima da mesa, não é? Será através da Fundistam, fundos que são parte, há um fundo que existe, em que parte do edifício portanto, nós cedemos o edifício à Fundistam durante um determinado período, a troco do dinheiro, e entretanto depois poderemos, uma vez pago o edifício, recuperar novamente o património. Neste caso, a UTAD teria que, durante 10, 15 anos, gerir bem estas 200 camas para pagar, não diria este empréstimo, mas uma cedência temporária. Bom, esta é uma solução que está em cima da mesa. Outra solução que pode ser é através do IFRU, portanto, e é um empréstimo direto, em que a instituição tem que se endividar, e, portanto, isto é uma matéria que o reitor não pode decidir sozinho. Primeiro tem que ter o aval do Estado, e desde logo, além de ter o aval do Estado, tem que o próprio Conselho Geral tomar a decisão, porque é matéria, é competência do Conselho Geral. Portanto, são assuntos que o reitor compete ver quais são as possibilidades e apresentar ao Conselho Geral. Estamos a falar de algo que nunca, com todas as questões que isto envolve, da questão de negociar os montantes, a questão dos projetos, da arquitetura, da engenharia, todos os vistos do Tribunal de Contas, portanto, e contratar a empresa com toda a envolvência que estes processos têm, daria sempre cerca de 9 meses para iniciar as obras, não é? E aí já com uma atitude positiva, mas a Universidade tem que pensar muito para além do mandato do atual reitor, não é? Portanto, o atual reitor não tem que colocar claramente aos órgãos a quem compete sob pena de estar a sustentabilidade. Portanto, esta é uma situação, mas aqui, mais uma vez, se vê que o Estado não disponibiliza dinheiro do Orçamento de Estado. Ou seja, tem que ser as universidades a encontrar mecanismos para financiar o alojamento. Daí nós pedimos mais flexibilidade na gestão e mais responsabilidade às pessoas. Quanto à questão das propinas, a questão das propinas é uma questão claramente política e que não compete aos reitores tomar aqui assim decisões sobre esta matéria. Repare, a Europa tem 2 modelos de financiamento. Mas preocupa os reitores quando dizem que há esta possibilidade de suprimir um valor que de facto faz falta, no fundo, à universidade. No fundo, a recepção desta notícia acaba por deixar os reitores um bocadinho preocupados em relação a onde irão buscar mais verbas para financiarem as instituições. A primeira questão que é aqui preciso ver, esta questão foi lançada numa convenção promovida pelo Conselho de Reitores. Porquê? O grande objetivo da convenção é pensar o que é que o país quer para os próximos 10 anos, já para não pensar mais, não é? Porque é uma coisa que em Portugal nunca existe muito este pensamento, que é pensar a médio prazo, não é? Estamos sempre a tomar medidas a curto prazo, a resolver pequenos problemas. Agora, houve um boom no turismo, é preciso arranjar alojamento porque há carências, não é? Depois surge outro problema do outro lado e vai-se resolver. Aqui eu acho que é preciso pensar a médio prazo o que é que o país quer e não esquecendo uma vertente que ainda não foi aqui abordada, que é a questão da coesão social, porque a coesão social e territorial, que é a questão de nós termos um país a 2 velocidades, entre o interior e o litoral, que é uma agenda que me é muito cara. Mas, repara, voltando à questão das propinas, na Europa há 2 modelos. Há países que optam por financiamento gratuito, exemplo de toda a escolaridade, ou seja, que não seja gratuito apenas até o 12º ano, mas que passe a escolaridade superior também para esse pacote, diríamos pelo menos para os 3 primeiros anos, portanto para uma licenciatura do primeiro ciclo, e há países que claramente acham, têm uma opinião diferente, que as famílias devem ter esta componente devem contribuir para esta despesa, ou seja, o pagamento de propinas. Este ano, a Assembleia da República tomou uma decisão que é fazer um abaixamento em cerca de 200 euros, que tem algumas implicações financeiras, mas como há um acordo entre o Governo e as universidades, obrigatoriamente o Governo terá que cumprir
com essa obrigação, ou seja, ressarcir as universidades desse montante. Agora, pensar a 10 anos é que o país tem que pensar. Se no futuro, se tem mais 200 milhões do Orçamento de Estado para colocar nas instituições, não é? Ou se quer manter este atual modelo, ou qual é o modelo. Isto é uma questão meramente política. Cabe-nos a nós, não é, quantificar, ver o peso das propinas, não é, mas são decisões claramente políticas. E acho que é este ano que se deve discutir, ou seja, quando estamos num ano de eleições legislativas, eu acho que os partidos do arco da governação, seja do atual ou aqueles que pretendem ser, que pretendem pertencer ao arco da governação, têm que tomar aqui decisões e pensar o país a médio prazo e dizer, nós defendemos este modelo. Do nosso ponto de vista, temos que chamar a atenção. Porquê? Porque o peso das propinas no orçamento das universidades é significativo, não é? Professora Fontanhas Fernandes, o nosso tempo está a chegar ao fim. Eu deixo aqui mais uma última questão que tem a ver com o modelo das fundações. Estamos aqui a falar muito do financiamento do ensino superior. Temos algumas universidades a passar para este modelo de fundação. É um modelo viável? Eu sempre, quando iniciei as funções como reitor, devo dizer que simpatizei muito com o modelo fundacional, porque os objetivos que presidiam a linha de quem legislou, o professor Mariano Gago, era dar mais flexibilidade às instituições, dar mais capacidade interventiva para poderem atrair receitas, ou seja, aumentar a atração de receitas. Neste momento, temo que não seja um assunto a colocar em cima da mesa, porque atendendo à quantidade de alterações legislativas e de fatores que foram aqui introduzidos no sistema, acho que para uma instituição como a UTAD era aumentar o grau de entropia da instituição. E vai-me perguntar o que é que isto significa. Neste momento as universidades têm que pensar a questão dos alojamentos e ver com o Governo como é que encontra soluções. Está em cima da mesa a questão do emprego científico. Portanto, como é que se vai garantir a introdução no sistema de jovens qualificados investigadores? Terceira questão, a questão das propinas e o modelo de financiamento das universidades. Quarta questão, a questão que não podemos fugir dos precários, ou seja, há alguma precariedade no ensino superior, isto vai ter custos acrescidos na despesa, no orçamento das instituições, e o Orçamento do Estado também não prevê qualquer montante para esse diferencial. Portanto, numa fase em que existem muitas, associada à questão da avaliação dos docentes, da valorização, não se esqueça que estivemos congelados durante muitos anos, e o montante que o Governo transfere não cobra na totalidade o montante que é necessário para a valorização, seja de funcionários, seja para docentes. Portanto, há aqui um conjunto de incógnitas e de fatores que julgo que não seria bom lançar esse debate num final de mandato. Permita-me também aqui uma questão. Julgo que é preciso perceber neste momento, até outubro, que caminho o país quer em matéria de ensino superior. Se quer para um caminho, e voltamos à questão das propinas, mais dependente do Estado ou menos dependente do Estado, é preciso perceber quais são as propostas dos partidos políticos, qual é o programa do Governo para os próximos 4 anos, e aí sim haverá condições para reanalisar a questão do modelo fundacional. Muitos desafios aqui pela frente para o ensino superior público. Professor Fontanhas Fernandes, mais uma vez agradeço a presença aqui nos estúdios da Universidade FM para este esclarecimento, sobretudo com esta função acrescida para além de reitor da UTAD do grupo do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, e nós vamos nos despedindo por aqui hoje. Voltamos para a semana com mais um tema e mais convidados. Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19 horas na Universidade FM e ver na UTAD TV.